Várias pessoas já entraram, né? Vamos desligar o som do computador. Meu som tá funcionando, né? Tá. Som. Vamos ver quem já entrou. Mara Croft Brunelli. Clotilde. Alain Pessotto. Ivanilda. Cristiane Lombardi. Marilene com Jacó. Pricame. Ivana Valério. Hoje tá bastante gente. Viviane. Valdir. Elisete Ferro. Quem quiser compartilhar aí o nosso estudo, fique à vontade. Cheguem mais gente aí o estudo, né? Coloquei uma imagem bonita de Jesus para falar da lei do progresso. Porque, na verdade, a gente está aí amparados por Jesus. Luiz Carlos também entrou. Vamos à primeira pergunta. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Então, será que passa de geração para geração? Se a gente estivesse sozinho, se fosse esse o caso, a gente não se desenvolveria? Não, é uma coisa natural, é a lei da natureza, né, o progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então nós já vimos que tem dois tipos de progresso, o intelectual e o moral. O intelectual normalmente vem antes do moral. Acho que vai ver hoje também um pouco sobre isso. Então, embora possamos nos desenvolver sozinho, quando a gente está em contato com outras pessoas, nós nos desenvolvemos mais rápido, né? Um passa sempre conhecimento para o outro. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. É exatamente aqui que falam sobre isso, né? Então, na verdade, o progresso moral ele é consequência do progresso intelectual, né? Então, como se diz, o progresso intelectual ele engendra, né, o progresso moral. Porque como moral é a regra do bem proceder, você não consegue agir certo se você não souber. Então, primeiro se desenvolve a inteligência, depois vem a moral. Até muitas pessoas falam, mas tem pessoas que são boas, né? Mas não tem tanta inteligência. Então, o que acontece é que, às vezes, não está aparecendo a inteligência da pessoa, né? Então, se ela realmente tem moral, é porque tem um desenvolvimento intelectual por detrás. E às vezes também o progresso moral da pessoa é aparente, né? Então, quando a pessoa vem numa posição humilde, subalterna, é comum ela aparecer, ser muito humilde, muito boazinha, mas é que a condição dela exige que ela seja humilde. Até tem uma frase que diz assim, se você quiser conhecer uma pessoa, dê o poder para ela. Então, se realmente você quer saber se a pessoa é boa, você dá o poder para ela, porque pobre, né? Sem nada, todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é humilde. Por exemplo, pessoas que trabalham no comércio sempre são muito solistas, boazinhas. Por quê? Por interesse. Então, você é obrigado a tratar todo mundo bem, senão você perde os clientes. Então, às vezes, o que você aparenta em termos de moral não é a realidade. Denota realmente moral quem tem dinheiro, quem tem o poder e mesmo assim continua humilde, continua boa, né? Então é sinal que é boa mesmo, né? Claudinei também entrou, Márcia Domingues, seja bem-vinda, e a Mara Abade. Então o progresso moral ele segue o intelectual. É a sua consequência, né? Então, primeiro o intelectual, mas não segue sempre imediatamente. O nosso planeta mesmo, inteirinho, é a prova disso, né? Então, intelectualmente,
nós temos muitas possibilidades. E moralmente? Moralmente falta muito ainda, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando, como eu disse, a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Então, sem a inteligência, não dá para você saber o que é certo e o que é errado. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, à medida que cresce a sua inteligência, aumenta, né, o seu livre-arbítrio, você pode escolher mais, e aumenta também as suas responsabilidades. Então, Jesus ele dizia, a cada um será dado segundo as suas obras, e eu esqueci a frase de Jesus que eu ia falar, né? Que é proporcional, né? Muito será pedido ao que muito foi dado. Isso que disse Jesus que eu queria falar. Então, quando você tem muita inteligência, a sua responsabilidade é maior. Então, as consequências dos erros que a pessoa pratica para o homem mais inteligente são bem maiores. Então, ele se desenvolve moralmente. Então, quando cresce a sua inteligência, ele tem que fazer melhor as coisas certas. Porque se ele não fizer, vai dar problema. E o problema, no caso aí, é o sofrimento. E como ninguém gosta de sofrer, você se desenvolve. Então é comum, né, a pessoa chegar num grau de inteligência e começar a ter responsabilidades muito grandes, né? Ela vem com missão do mando, de ser chefe, de ter bastante dinheiro. E aí, se ela não usa conforme as leis divinas e tinha bastante conhecimento, o sofrimento dela em outra vida será muito grande. E aí vem o progresso moral. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais perversos, né? Então é exatamente, às vezes o povo tem inteligência, mas não tem moral ainda. Então é comum uma civilização, um império, né, uma nação inteira mostrar muita inteligência e não ter tanta moral. Ficou bonito você nesse fundo, né? Isso aqui deve ser Roma, né? Thelma Celestino também entrou, seja bem-vinda. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Então, assim como as pessoas às vezes só têm o progresso intelectual e o moral vai demorar ainda, também os povos, né, as nações. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se de inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então é devagar que vai tendo equilíbrio, né? A sua imagem está um pouco desfocada, Paps. No meu aqui você está... eu tô desfocado mesmo. Vamos focar aqui. Ficar desfocado, ficar mal na fita não é bom, não. Eu só olho você desfocado aqui. Também tá aparecendo uma faixa aqui também. Vamos ver. Tá difícil de aparecer. De focar. Focou. Pronto, minha gente. Agora sim. Agora tô focado, hein? Você precisa ter foco na vida, ó. Tava sem foco. Então, permitido ao homem, né, deter a marcha do progresso. Então nós vimos que o progresso é uma lei da natureza, né? E o assunto particular é marcha do progresso. Então tudo está progredindo, rumo à perfeição. O homem consegue parar isso? Não, porque é lei da natureza, ele não consegue parar. Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Então você pode dificultar, né? Mas parar não, porque é uma lei da natureza. Andréa Faria também.
Casou, né, André? Vi você, casou. Seja bem-vinda, senhora André, agora Faria. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Quer dizer, coitado deles, né? Então, a pessoa que vai contra a lei do progresso, ela vai contra as leis divinas, no caso aí vai fazer coisa errada para os outros, e as consequências vão ser ruins. Então, pobres seres que Deus castigará serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Eu até coloquei aqui umas imagens, não está aparecendo, deu algum problema. Eu tinha colocado aqui uma imagem da barragem lá de Sobradinho, não, de Mariana, sei lá, da Vale aqui caindo e não apareceu. Então, quer dizer, existe a força, né, do progresso, e quem tentar deter vai ser engolido, né? Não tem jeito de parar o progresso. No caso aqui do nosso planeta, que está passando para a regeneração, quem não contribuir para esse mundo melhor que está nascendo vai ser exilado para um planeta inferior. Então, assim como teve exilados de Capela, né? Então lá no sistema de Capela, e tinha um planeta que estava progredindo, né, de provas e expiações para a regeneração, e aí quem não se afinizou com o progresso do planeta foi exilado de Capela, que somos nós que estamos aqui. Então, no caso, vai ter os exilados da Terra, né? Então, vão ser exilados para um planeta inferior. No caso, daqui para frente, cada geração será bem melhor, né? Então, só reencarnará no planeta quem merecer mesmo. A Carol também entrou, seja bem-vinda. E a Neuza também entrou. Neuza Rosa da Silva, seja bem-vinda. E a Andréia falou ali que hoje fez 1 ano que ela casou. Ah, não casou agora? Fez 1 ano hoje. Chegou a comemoração. Mostrou as fotos? Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-la porque o vem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Sim, mas como se diz, né? De boa vontade o inferno está cheio. Então, se a pessoa de boa vontade, sem saber muito, ela está indo contra o progresso, ela vai ser esmagada. Até tinha colocado também uma imagem aqui e realmente sumiu todas as minhas imagens, né? Salvou? Acho que não. Não mesmo. Devo ter fechado o programa e não salvado. Isso mesmo. Então, pequena pedra posta sobre a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Então, imagine que uma roda de pedra, né, vai girando e aí tem uma pedrinha no caminho, né, um grão de areia no caminho. É esmagado. É o que acontece com quem tenta deter a marcha do progresso. Realmente, eu tinha tirado essa imagem aqui, que foi um outro estudo que eu fiz, que tinha parado aqui, mas no caso nós vamos avançar, né? A marcha do progresso. Não dá para deter a marcha do progresso, nós vamos para frente. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Sim, devagar e sempre, né? Então, o normal do progresso é o devagar e sempre. E sempre que você para, né, você depois tem que compensar. No caso, o progresso moral às vezes para, e é aí que você tem que sofrer alguma coisa para progredir mais rápido depois e compensar. Mas o intelectual, ele acontece sempre, né? A Neuza falou alguma coisa? Obrigada pela vibração, meu filho André, né? Já está bem. Opa, Deus abençoe. Você semana passada por ele. Perfeito. Amara, essas provações como a pandemia, por exemplo, são lições para o avanço do progresso moral? Exatamente. Então, como eu disse, tem o progresso moral e intelectual. O intelectual, ele não para nunca, porque como você trabalha sempre materialmente, o progresso intelectual é automático. Mas o moral você pode estacionar, né? Você pode às vezes passar uma vida inteira sem progredir nada moralmente.
Mas aí você vai continuar progredindo intelectualmente, e os erros que você fizer naquela existência, as consequências vão ser muito grandes para a próxima, porque você cresceu em inteligência e não usou para a sua moral. Então, na outra vida, você vai sofrer as consequências da última, com mais rigor, porque aumentou o seu conhecimento intelectual. Então, sempre que tem uma expiação muito grande, como está acontecendo aí com a pandemia, é porque nós não avançamos moralmente como avançamos intelectualmente. Aí vem, né, uma pandemia, algum outro problema, e aí você progride mais rápido, que é até o exemplo do meu próximo slide. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, por exemplo, as bombas que caíram lá no Japão fez o Japão progredir muito, né? A própria Alemanha, né, que perdeu a guerra, né, 2 vezes, ficou muito bem depois, né? Desenvolve. O Brasil, que nunca teve guerra nem abalo sísmico, está progredindo mais devagar, né? Então, sempre algum problema desenvolve o nosso espírito. Nós mesmos, né? Então, às vezes a gente passa um período na nossa vida de muita calmaria. E aí você fica estacionado moralmente. Aí acontece um abalo, né? Você fica desempregado, você tem uma doença. E aí, para resolver aquele problema, você se desenvolve. E aí, quando passa o problema, você está mais desenvolvido do que no passado. Então, tudo é para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Eu até coloquei a foto aqui. Esse aqui era um soldado nazista e ele foi condenado, né? Assim como Mengele, muitos generais, mas certos soldados que fizeram muitas atrocidades, que foi o caso dele aqui, ele foi julgado e condenado. E detalhe, o último julgamento dele, ele tinha 94 anos e mesmo assim ele não foi poupado das leis, né? Porque fez um crime bárbaro, né? Que foi maltratar lá os judeus, né? Então, sempre quando você tenta parar a marcha do progresso, no caso aí uma guerra, né, o extermínio de uma raça inteira, você vai ter que responder por isso. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ela as derruba com todos que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Até essa cena aqui é um quadro da queda de Roma. Então, Roma foi um dos maiores impérios que existiu, né? E parecia que nunca ia acabar, né? Porque o Roma foi assim, conseguiu, né, um território muito grande. Aliás, antigamente os impérios eram determinados pela força, né? Então, se você tinha um armamento bélico bem grande, hoje é um pouco assim ainda também. Então você conquistava os inimigos e o seu império ia crescendo. Mas 400 depois de Cristo caiu o Império Romano. Mais perto de nós aqui, o último império, um dos últimos impérios que teve foi da Rússia, né? A Rússia começou o império no século XVI, foi até 1917, quando teve lá a Revolução Russa, e aí a Rússia foi dividida, né? E acho que dividida foi depois, mas teve a Revolução Russa que já acabou com o Império Russo, com o poder que ele tinha. Aí teve também, depois que veio o Império da Inglaterra, né, britânico, e depois veio o Império dos Estados Unidos. Até hoje em dia não se fala mais, eu estava estudando, que é um império, né?
Mas a gente sabe que quem manda no planeta, até por conta dos armamentos bélicos, é os Estados Unidos. E pela questão também financeira, né? Diz que as 400 pessoas mais ricas do mundo estão nos Estados Unidos. Mas está caindo também. Com esse último presidente que teve, como é que era o nome dele? Trump. O Trump. Diz que começou a queda do Império Americano. E adivinhe qual império está nascendo agora? O brasileiro? Não, o chinês. Então a China vai dominar o mundo, né? Eles até agora conseguiram um feito, né, na astronomia. Eles mandaram, não sei se uma sonda. Teve uma sonda que foi para Marte em 2018. Mas agora, esse ano, acho que esse mês, eles conseguiram um feito lá em termos de Marte também, né? Então a tecnologia na China está fantástica e eles estão superando os Estados Unidos em muitos sentidos, né? A Ivana fez um comentário. Muito bom esse comentário. Nem sempre a idade está relacionada ao desenvolvimento moral e intelectual. A idade da pessoa? Quando ela escreveu quando você colocou aquele cara que foi julgado com 90 e tantos anos. Ah, é verdade. Então, ele tinha 94 anos. Às vezes você morre sem moral nenhuma, né? E tem pessoa que já nasce com a moral. Aí que vem a idade do espírito, né? E o Egídio entrou agora, falou boa noite. Seja bem-vindo, Egídio. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. Então não tem jeito, né, de você não progredir. Eu até coloquei essa foto aí, mesmo eu tendo perdido minhas observações, eu acabo lembrando. Eu acho que não vou lembrar das coisas, mas acabo lembrando. Esse lago aqui, a origem dele foi a queda de um meteoro, né? O nome do lago eu esqueci. Mas esse meteoro, ele caiu na Terra há 85 mil anos. Há 100 mil anos começou o homem nascer na Terra, né? Lá na África. E na época estava tendo uma era glacial. E a África, como é o centro ali da Terra, era o lugar mais quente. Só que quando caiu esse meteoro, formou cinzas, né? Uma nuvem de cinzas no planeta inteiro, e aí o Sol foi bloqueado e os animais começaram a morrer. Aí nessa época, 100 mil anos atrás, o homem era nômade, né? Então ele nem domesticava os animais e nem sabia cuidar das plantas. Então ele ia onde estavam os animais, onde estavam as plantas. E como começou a morrer tudo, né? Porque estava na era glacial e ainda ficou tudo... Acho que ficou 25 anos em escuridão, né? Ou um pouco menos, sei lá, sei que foi difícil. E aí o que o homem fez? Ele começou a ir para lugar cada vez mais distante. Embora ele estava no lugar mais quente do planeta, ele não sabia. Então ele foi tanto para o sul quanto para o norte. Nessa época que foi colonizado todo o planeta, porque o homem foi para o norte e ele atravessou, né, os mares, foi para a América do Norte, depois chegou à América do Sul, foi lá para o lado da China também, saiu da África e espalhou pelo mundo. Então o homem ele é forçado pela natureza para progredir. Então se não tivesse aí esse meteoro, ele ia ficar sempre lá na África. Mas como ele foi obrigado a procurar mais alimento, né, ele povoou o planeta inteiro. Mas como eu disse, quanto mais ele ia para o norte, pior ficava. Mas mesmo assim ele não morreu. Até tem uns estudiosos que dizem que nessa época a raça humana se limitou a umas 1000 pessoas só. Quer dizer, ele sobreviveu, mas quase foi extinta com esse meteoro aí, a raça humana. Mas não, o homem sobreviveu, né? Se adaptou ao inverno rigoroso, povoou o planeta inteiro. Então o progresso ele é uma lei da natureza. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar
pelo menos do ponto de vista moral. Então, como eu disse, o homem já tem capacidade intelectualmente de mandar uma missão tripulada para Marte. Eu acho até que já está marcado, né, para 2030 ter uma missão para Marte tripulada, né? Se tiver dinheiro, você até consegue comprar uma passagem lá. Mas, moralmente, nós temos muitas partes do mundo, principalmente na África, que tem o problema da fome ainda, né? Então tem muito ainda que progredir, embora progrediu muito. Guerras, né? Essa aqui mesmo é uma guerra na Síria. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor que é o mal, e dia a dia corrige seus abusos. É preciso que haja excesso do mal, para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, se a gente voltar 2.000 anos atrás, por exemplo, as leis eram muito bárbaras, né? Os direitos do homem eram bem menores, né? Na época de Jesus, eu sempre falo isso, a mulher, por exemplo, ela era tratada pior do que os animais da casa. Então, tinha uma hierarquia, né, na casa. Então, tinha a mulher, depois os animais, depois os escravos, depois o homem. As crianças também, na época de Jesus, eram totalmente discriminadas, né? Então, hoje tem os direitos da criança, tem os direitos da mulher, né? E assim por diante. A própria igreja, parece que só em 1300 ela reconheceu que a mulher tinha alma, né? Então, progrediu bastante, né? Hoje a mulher tem alma, a mulher pode votar, né? Hoje em dia a mulher às vezes manda em casa, né? Manda, né? Acho que isso já faz um tempo já, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? Então, um exemplo aí de progresso, né? A cidade de Singapura, uma das cidades que tem mais tecnologia e equilíbrio no mundo, né? Então, obstáculos são problemas morais. Então, a gente viu que intelectualmente nós já estamos bem desenvolvidos. São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Então, aí que você vai crescendo, né? Intelectualmente nunca para e aumenta a sua responsabilidade. Então, você só tende a progredir. Este parece, né, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios. Então, às vezes, desenvolvendo a inteligência, você aumenta o egoísmo, né? Quanto mais você tem inteligência, você usa a inteligência só para o seu benefício, né? E aí, no caso, aumenta os vícios e estaciona moralmente. Desenvolvendo a ambição e o amor às riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, depois aqui já seria o desenvolvimento moral. É assim que tudo se relaciona. Então, primeiro vem o progresso intelectual e depois o moral. Uma coisa é consequência da outra. Então, como eu disse no começo, há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Então nós vemos países de primeiro no mundo como os Estados Unidos, mas que ainda eles têm a pena de morte, alguns estados apoiam o aborto, muita gente dos Estados Unidos acredita que a Terra é plana, né? Muitos acreditam no criacionismo também. Então, quer dizer, eles têm o desenvolvimento intelectual, mas moralmente ainda tem muito que progredir. O racismo lá é muito forte ainda, então tem muito que progredir. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás, como eu falei, com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Na área trabalhista, por exemplo, se você voltar 40 anos atrás,
você já vê que progrediu muito. Hoje mesmo eu fui lá no Giga e vi lá a Sika, né? Então a Sika foi um império aqui na cidade de Jundiaí, né? E lá era assim como todas as fábricas, um regime de semi-escravidão para os empregados, né? 40 anos atrás. Porque você trabalhava lá, o meu sogro trabalhou lá, trabalhava 15 a 18 horas por dia. Então você ia em casa só para dormir. E era aquele esquema, né? Você tinha o mercado, né, da Sika, o salário seu você gastava no mercado deles, né? Hoje é a Copersica. Que era uma coisa da época de escravo, né? Quando aboliu a escravatura, era assim também. Então os escravos foram libertos, mas o salário deles, eles gastavam tudo em comida. Então demorou para isso acabar. Então faz pouco tempo que não temos esse regime, né? Então o progresso é realmente visível. A Mara ali falou, verdade, concordou com você. Verdade, né, Mara? Então, esse negócio de lei trabalhista, se trabalhar 8 horas, ter férias, 13º, né, foi um progresso. Mesmo os direitos, né, da mulher e do homem, foi uma luta, né? Até para ver esse progresso, vejam a vida daquela juíza da Suprema Corte, né? Alguém lembra o nome dela? Ela desencarnou ou não? Acho que está viva ainda, né? Não sei. Quem sabe o nome daquela juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos? Então ela se formou em Direito e aí foi difícil ela trabalhar como advogada, porque era uma profissão masculina lá nos Estados Unidos, mas ela foi ganhando várias causas, né? E aí ela se tornou juíza na Suprema Corte dos Estados Unidos. E eu acho que está até hoje. E aí você vendo o documentário da vida dela, você vê o desenvolvimento das leis nos Estados Unidos, né? Dos direitos dos negros, direitos das mulheres, né? Ela lutou por muita coisa, né? Então você vê o progresso aí da humanidade. Por que, pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que da inteligência? Porque não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Então, quanto mais você pega um período, né, da humanidade, né, por exemplo, como ele fala aí, 10 séculos, você vê o progresso. Então, se você voltar, por exemplo, na Idade Média, né, há 1000 anos atrás, nossa, ninguém tinha o direito de nada. A Priscila sabe. Ruth Bader Ginsburg, só quem sabe inglês para falar o nome. Ela desencarnou recentemente. E é até interessante que lá nos Estados Unidos tem o negócio do Partido Republicano e Democrata, uma briga danada, né? Mas saía presidente, entrava presidente e ninguém tirava a mulher lá, porque ela desenvolveu uma moral tão grande, né, pelas causas que ela defendeu, que ninguém conseguia tirar ela, né? Até sobre esse último presidente dos Estados Unidos, ela falou mal dele, ele ganhou, ela falou mal, que ela não votou nele, ela não gostava dele, do Trump, né? E mesmo assim o Trump não tirou ela, não teve moral para tirar ela, né? Eu acho que ela trabalhou até o final da vida dela, né, Priscila? A Priscila, que tem memória boa e assistiu o documentário também. É fantástico a vida dessa mulher, né? É igual a Suprema Corte aqui no Brasil, né? Aliás, aqui no Brasil não tem nenhuma mulher, né, na Suprema Corte. Tem sim. Agora lembrei que tem uma lá. Duvidar disso, né, desse progresso, seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Então, perfectível é que nós vamos chegar à perfeição, mesmo moralmente. Então, encerramos aqui o assunto, né? Depois já vai ser povos degenerados. Mas esse assunto, né, marcha do progresso, é a parte consoladora da doutrina espírita, né?
Então, enquanto muitos acham que nós estamos degenerando, né, regradando, não, nós estamos sempre desenvolvendo, porque o progresso é uma lei da natureza, né? Então, tudo e todos progridem. A Priscila disse que ela trabalhou até o final da vida dela, né? Lindo documentário. Então, vamos encerrar, né? Vamos colocar nossa musiquinha. Aí semana que vem a gente vai ver sobre o livro a segunda parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns, né? Aqui está o som. Então, só temos que agradecer esses momentos que aqui passamos, estudando, vendo as leis divinas, tão importante, né, para o nosso desenvolvimento. Como vimos, primeiro nos desenvolvemos intelectualmente, depois moralmente. Então é necessário que nós estudemos as leis divinas, conheçamos, para depois colocar em prática. E aproveitamos esses instantes para fazermos uma vibração para todo o nosso planeta, que lentamente vai saindo dessa pandemia. Pedimos a Deus as forças necessárias para sobrevivermos, para não desanimarmos, né? E quando acabar a pandemia, possamos voltar na nossa vida, aproveitando as virtudes que nós desenvolvemos nessa época. Vibramos também para os desencarnados que estiveram aqui conosco, que ouviram as lições, possam eles também entenderem essa necessidade do progresso e ao mesmo tempo se consolarem que tudo progride, todos nós vamos chegar à perfeição. E todos nós encarnados que aqui tivemos estudando, que viemos também resgatar, reparar as nossas forças, abençoa-nos, Senhor, ilumina-nos para que possamos progredir cada vez mais conforme a lição e aproveitarmos todas as oportunidades que a vida nos oferece. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, agradecemos a presença de todos e até o próximo sábado, nesse mesmo horário, às 20 horas, no Facebook do Herculano Pires. O pessoal agradeceu aí da live hoje. O marido da André agradeceu. Esse Lúcio também, acho que entrou no final, né? É o marido da André. Eu e a André agradecemos. Tudo bem, Lúcio? Muito bem. Nós que agradecemos a presença, os comentários. E até o próximo sábado, no mesmo horário, às 20 horas. Boa noite a todos. Bom domingo a todos.